Olá, meus caros, vamos dar prosseguimento à série de números de algumas transgressões, pecados, coisas relativas a essas que estão na Bíblia. Precisamente nessa edição nós vamos falar cerca de 15 obras carnais que são condenadas à luz do Evangelho. Vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos, sem mais delongas, então falar dessas 15 obras carnais, que se encontra no livro de aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, que nos diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem ou cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Algumas Bíblias têm palavras sinônimas, né? Às vezes, orgia pode estar prostituição. Essa é uma versão Almeida um pouco mais antiga. Vamos lá. São 15. A primeira que aparece aqui na lista é prostituição. Prostituição que advém do grego, já que o Novo Testamento foi criado, ou foi, melhor dizendo, feito na língua, no idioma grego, vem de porneia. Porneia pode significar tudo quanto é libertinagem relativa ao sexo. Toda perversão sexual, né? Não só um adultério, um ato, uma infidelidade extraconjugal, não só um ato que desrespeite o futuro casamento, por exemplo, dois jovens que estão namorando ou noivos e que quebram então ali o pacto. Pode significar, além disso que eu já falei, também algo relativo a swing, troca de casais e por aí em diante. Também questão até mesmo da promiscuidade, dos variados relacionamentos amorosos e sexuais, e obviamente que isso é condenado pela palavra de Deus só nesse item, só nessa palavra prostituição, tá? Então engloba tudo isso. Inclusive poderia colocar aqui a bestialidade, o homossexualismo, o lesbianismo, tudo pode estar dentro da prostituição, ligada à promiscuidade, que é não só o sexo sem compromisso, mas com variados tipos de pessoas. Impureza. Tudo é puro para aqueles que são puros, tudo é impuro para aqueles que são impuros. Entrarão no reino aquele ou nos céus aquele que tiver o coração puro e aquele que tiver as mãos limpas. A impureza está ligada ao nosso modo de pensar e até mesmo de ser influenciado a agir de uma maneira preconceituosa, que venha suspeitar mal, que venha criar algum problema que não existe, difamar, injuriar as pessoas. Enfim, está ligado a isto. Está ligado a você pensar mal a todo custo, né? Ter um certo prazer nesse sentido. Então isso significa a impureza. Nós temos que ter uma alma pura, não suspeitar mal, porque é assim que procede quem tem o verdadeiro amor. E, obviamente, ter a consciência de que
qualquer sentimento ruim pode configurar impureza. Por isso que Jesus disse certa feita que do seu reino é as crianças e delas sai o perfeito louvor, porque de fato elas não têm impureza, porque elas não pensam mal, não maquinam mal, elas não têm maldade, nem na questão sexual, nem de enganar o seu coleguinha. Quando faz alguma coisa errada, pede perdão e volta a brincar, no caso, e não fica brigando ou guardando mágoa. Também tem essa questão de guardar a mágoa também, que é uma impureza. Lascívia. A lascívia, que seria o terceiro item, está ligado à sensualidade. Isso tem que ser dosado ou falado com equilíbrio, porque muitas pessoas utilizam esse item ou essa palavra lascívia para condenar tudo, né? O homem pode usar isso, pode usar aquilo, a mulher não pode usar isso, não pode usar aquilo, com temperança, com equilíbrio, porque a mulher, ela pode sim mostrar sua feminilidade, ou seja, mostrar que é feminina. Ela pode ser um pouco atraente, no entanto, o que não pode é ser vulgar. E o vulgar está ligado à lascívia, à sensualidade. Ela tem que mostrar caráter. É aquilo que o apóstolo Paulo chega a dizer, que as mulheres não confiem ou não tenham o costume de se pautar por algo externo, com joias, com roupas maravilhosas, mas sim que apresente-se de uma maneira coerente e que venha a ser de dentro para fora, no sentido de ter amor, benignidade, ser realmente uma mulher santa de Deus, nesse sentido. Isso passa, obviamente, até pela questão do vestuário, e tem que ter, obviamente, uma dosagem, um equilíbrio, né? Não ser chamativo demais, não ter excesso, assim como o homem, porque nós servimos ao Senhor e a mulher que é casada, por exemplo, ela é, entre aspas, submissa ao seu marido, ou ela tem que agradar ao seu marido e não a outros. Então ela tem que ficar bonita para o seu marido e não para os outros, né? Mais ou menos assim. Bem como o marido. Mas isso não quer dizer que a gente tem que andar maltrapilho ou de qualquer forma, né? Porque aquilo que pode ser considerado lascívio para um, não é para o outro. Inclusive, nós temos alguns termos na lei, pelo menos na doutrina, quando fala de beijo lascivo ou de atitude lasciva. É exatamente o exagero, né? É exatamente aquela apelação sexual. Que quem é cristão tem que ser moderado nesse sentido. Vamos lá. Idolatria. Colocar qualquer coisa acima de Deus. Seja uma pessoa, seja a natureza, seja os deuses, seja você. Isso configura idolatria. Eu já falei em outras oportunidades. A quinta, feitiçaria. É lamentável. A oração contrária, né? Quando você não tem razão, faz uma oração para que Deus venha castigar, oprimir aquele que, entre aspas, te lesou, te ofendeu, mas na realidade ele está na razão. Isso configura feitiçaria, oração contrária, fazer o mal ao seu próximo. Feitiçaria, como já conhecida, terreiro, macumbaria, mediunidade, espiritismo e por aí vai. Porque você não segue a regra de adorar a Deus sobre todas as coisas. Você segue o que manda o homem. E aquela máxima que diz que todos os caminhos conduzem ao céu é balela, é mentira. Porque é só um caminho. O caminho é Jesus. E Jesus não ensinou nenhuma outra forma de chegar ao Pai, a não ser por Ele, por meio da sua doutrina de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E muito menos mandou nós fazermos qualquer tipo de ritualística ou simbolismo para termos bênção de Deus e muito menos para prejudicar o nosso próximo. Jesus disse que devemos amar o nosso inimigo. Diferentemente do que fazem muitas aí instituições ligadas ou que tem então a conotação de feitiçaria, é
fazer mal ao trem. Ainda que diga, não, é branca, é uma coisinha leve. Geralmente se corra isso, a mesa branca, qualquer coisa, para destruir um casamento, para destruir uma família, para se dar bem no comércio, fazendo mal ao trem. Às vezes faz impacto até mesmo para a morte da pessoa. E tem aí várias obras macabras. Isso não agrada ao Senhor. E quem não se arrepender já está condenado. Inclusive isso já existia desde o tempo da lei. Não é eu quem falo, é a palavra. Jesus é o único caminho. Jesus é a salvação. Não existe mais nenhuma. Então esse é um pecado também da carne, que a carne ela combate contra o espírito. Por isso que Jesus disse que o espírito está pronto e a carne é fraca. E se nós não estivermos vigiando e nos enchendo espiritualmente, realmente a carne vai fazer com que ela ultrapasse o espírito, ou vença o espírito. E aí a gente está fadado ao fracasso em vários sentidos. Então, falamos de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. 5, 6, inimizades. Ah, quantas inimizades, né? Jesus fala, ou São Tiago fala de Deus com relação a uma inimizade, que é aquele e aquela que tem amizade ao mundo, ou com o mundo. Esse se torna inimigo ou tem uma inimizade para com Deus. Então é necessário você ser amigo de Deus como era Abraão. E para sê-lo, necessário crucificar a carne, necessário abandonar o mundo. E a inimizade é exatamente você abraçar o mundo. Então se você não quer cometer essa obra carnal de ter inimizade com Deus, seja temente a Ele. Submeta a sua vontade. Bem como não tenha inimizade com o seu próximo. Se não der para conviver, mas mantenha pelo menos o respeito, não revide, deixe nas mãos do Senhor. Porque bem-aventurado é aquele que não, de fato, instiga a ira, mas aplaca, abranda. Vamos à 7ª. Porfias. Porfia está ligada à luta, a conflito. Jesus disse, porfiai por entrar na porta estreita, no caminho apertado, estreito. Porfiar no sentido de lutar, de perseverar. Mas aqui no contexto não é lutar pela sua salvação. É a porfia, é a luta de uma maneira equivocada, com coisas que são passageiras, que não traz nenhum benefício, são futilidades, frivolidades, são coisas que não têm relevância à luz do Evangelho. Por exemplo, você brigar por algo bem torpe, bem insignificante, como não deu certo algo que você estava fazendo na cozinha, você que é casado, e dali começar uma briga sem fim, ao ponto até mesmo de haver o divórcio. Você trabalhar com o inimigo, é dar vazão à carne, é configurar porfia. Sem falar de outras muito maiores que existem, né? Contendas sem fim, até mesmo de famílias que vai passando de geração em geração e não param, e não cessam aquela contenda, aquela briga. Lembrando que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Isso também pode significar a porfia, o conflito. Então é uma obra carnal, não agrada a Deus. Ciúmes. Quantas pessoas têm ciúmes, né? Ciúme doentio, porque tem um ciúme de zelo, não tem problema, porque o próprio Espírito de Deus tem ciúme de nós, mas é um ciúme que tem um significado de zelo. O zelo da tua casa me devora, Senhor, como já dizia lá os Salmos. Então, você que tem um ciúme patológico, que não tem confiança no seu parceiro, não tem confiança no seu familiar, não tem confiança no seu amigo, tem aquela mania de achar que não está bem, que vai acontecer qualquer coisa, que vai haver, melhor dizendo, uma traição, isso é obra da carne.
aquela compulsão. Tem muitos que são compulsivos. Tem até uma espécie de toque, transtorno obsessivo compulsivo, com relação ao seu parceiro. Lembrando que nós não somos de ninguém, né? Qualquer coisa que ocorrer, por exemplo, se um dos cônjuges morrer, ele vai ter direito a casar novamente. Então, para que ter ciúme doentio que ainda faz mal a nós mesmos? Então, é uma obra carnal que não se deve ter. Iras. Aliás, dizendo aqui, ciúmes também pode significar inveja, né? Caim, por conta de inveja, de ciúme, matou Abel. Tomar muito cuidado também com isso, que é obra carnal. Iras. A Bíblia nos diz para irarmos e não pecarmos, e para não pôr o sol sobre a ira. Podemos nos indignar, mas de uma maneira equilibrada, não deixando a mágoa tomar conta do nosso ser, e muito menos nós termos exatamente aquela vontade de estar sempre conflitando, sempre criando encrenca, brigas, sempre criando realmente conflitos de uma maneira iracunda. As iras, as pelejas sem controle, quando não é indignação por algo honesto, correto, assim como Jesus fez, se indignou quando viu aqueles cambistas se apoderando da casa de seu pai e fazendo dela comércio, e deu aquela chibatada lá em todos e derribou todos aqueles altares, vamos dizer assim, ou mesas que serviam de comércio. Isso ali é santo, aquilo é necessário. No entanto, tudo que extrapola o seu limite é algo carnal e não agradável a Deus. Então a ira é. Depois vem a peleja, que seria exatamente dar continuidade a essa ira, né? Você não cessa de lutar, você não cessa de pelejar, uma peleja que às vezes não tem sentido algum, não tem significado, não tem relevância, e até mesmo é algo contra a si próprio. Há um desgaste emocional que poderia ser evitado. Então é outra obra carnal. Dissensões seria outra categoria, outra espécie de esse tipo. Então a ira seria você ter aquele sentimento ruim, né, externar e estar sempre com aquela sede de fazer alguma coisa errada. A peleja é a via de fato, sempre pelejando, sempre arranjando encrenca. E a dissensão é você sempre estar trabalhando de alguma maneira, suspeitando mal para que haja dissensão. Não necessariamente você possa contribuir de vez de fato, mas você torce, você ama, né, ver uma briga, né, ver o circo pegar fogo. Isso é condenável, isso aí é obra carnal. E tem quantos que tem esse prazer mórbido, né, de armar uma cilada e ver então realmente o circo pegar fogo. E às vezes pega tão fogo que pessoas acabam morrendo e até mesmo ele. Na certa feita ocorreu aqui na região, isso há muito tempo atrás, mais de 50, 60 anos atrás, a minha avó contava, e por conta de questões políticas, um sujeito foi contar para um outro líder político que alguém estava falando dele. E aí é que esse líder político, tão iracundo, pegou um revólver e foi atrás daquele que o outro teria falado, aquela primeira pessoa que teria falado, estava falando mal. Ao chegar lá, e a hora que ele ia atirar exatamente para matar aquela pessoa, esse que avisou estava próximo, acabou o tiro acertando nesse e matando. Então o tiro saiu pela culatra, sofreu dano, né? Isso que dá, de fato, intrometer, melhor dizendo, em coisa que não lhe pertence. Aliás, lá em Provérbios fala, né? Quem se intromete em coisa alheia é a mesma coisa que pegar um cão pelas orelhas, né? Você pega um cão pelas orelhas, você sabe como é que funciona. Ele vai morder você. Então não é como para se meter nessas questões alheias também, muito menos fomentar a ira que possa sobrar para o seu lado. E é uma obra carnal. Facções, pode ser facções criminosas, pode ser lideranças criminosas,
que tem então um objetivo de criar problemas e mais problemas, né? A facção está ligada à divisão. O primeiro divisor, nós sabemos que foi Satanás. E ele trabalha com toda certeza para nós nos dividirmos, não estarmos unidos, não fazermos a vontade de Deus, sempre colocando algum porém, né? Então, lembrando que isso é obra da carne, que o inimigo pode nos atentar com esse tipo de obra carnal. Então, aqui 12 é a facção, divisão. A 13, inveja. Eu falei lá de ciúme, inveja pode ser a mesma coisa, aqui diferencia um pouco. A inveja é a podridão dos ossos, como disse Salomão lá em Provérbios. E o mal, como já disse em outra oportunidade, da inveja não é você olhar, admirar a pessoa, ver, oh, ela conseguiu comprar um carro bonito e tal, eu vou fazer o que ela fez, trabalhar e conseguir. Não, é querer ter aquele carro, é ter anseio, melhor dizendo, por aquele carro e para isso roubar, e para isso matar a pessoa, ou puxar o tapete dela para perder o emprego e por conseguinte ela perder então aquele status e tal, né? Isso configura inveja, isso é obra carnal também. Porque é só pedir para Deus. Deus não dá para o seu filho, se ele pedir pão, pedra, se pedir peixe, não vai dar cobra. Jesus falou acerca disso. Tudo que pedires em meu nome, crendo, receberei. Se você é filho de Deus, peça para o seu pai, peça para Deus que ele vai lhe dar. No momento certo, na hora certa. Às vezes pode demorar, mas vai cumprir a sua promessa. Você não precisa ter inveja de ninguém. Bebedices, é o 14. Aqui entra a questão do ébrio, de se embriagar, que é condenado pela palavra. O beber não seria de modo equilibrado, mas se a pessoa não sabe se equilibrar ou ser moderada, melhor é que nem beba mesmo, né? Porque ninguém tem a mesma fé. Ninguém sabe beber, nem todos, melhor dizendo, que sabe beber socialmente, ou beber uma vez ou outra, uma vez no ano, um cálicezinho de vinho e tal. Se beber um pouquinho, pode beber mais. É como diz a palavra de Deus, um pouquinho de fermento pode levedar a massa toda. Para esse tipo de pessoa não consegue se controlar, então de fato nem é bom beber. Mas o pecado aqui é a embriaguez, que dá vexame, que pode matar gente, que a pessoa pode ser usada para matar gente, ou se matar fazendo mal para ela própria, enfim, né? Então isso é condenado, uma obra carnal. E as orgias seriam aí os bacanais, as prostituições de vários tipos. Poderiam estar junto também com glutonaria, com bebedice, seria festividades ou festas carnais, né? Estamos chegando próximo do carnaval. O carnaval pode ser considerado uma festa orgíaca. Que geralmente no carnaval que se faz muita orgia, até porque a palavra carnaval quer dizer a festa da carne, o dia da carne. Então, está ligado a isto. E remete à questão de prostituição, a tudo que nós já falamos aqui. Então, esses são os 15 itens, ou os 15 tipos de obras carnais que a palavra menciona, a palavra de Deus. E Paulo vai dizer: e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tem mais coisas ainda semelhantes a essas, parecidas, que a gente poderia aqui colocar várias coisas, como eu disse, por exemplo, a prostituição. Naquele tempo era a palavra porneia, que então poderia ser libertinagem, poderia ser promiscuidade, e poderia ser o que é hoje conhecido como homossexualismo, e na época era só o relacionamento de homem com homem ou mulher com mulher. Tá? Então, por isso que ele diz semelhantes a essa, ou seja, coisas que são parecidas a essa que a gente pode fazer a alusão e então interpretar como obra carnal. Então, esse foi os 15 itens ou as 15 formas de obras carnais. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Na próxima edição nós vamos falar dos frutos do Espírito. Nós falamos agora de obras carnais, na próxima de fruto, ou frutos, que são mais do que um, do Espírito. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor.